Olá, eu sou Fabiana Lessa, sou professora de Filosofia na Educação Básica, também mestranda em Filosofia e Ensino pelo Cefet do Rio de Janeiro. Hoje eu falo um pouquinho para vocês sobre mulheres na filosofia. Esse é um tema muito importante que nos é fundamental, sobretudo na atualidade. E quando falamos de mulheres na filosofia, pensamos no resgate de diversos nomes ao longo da história da filosofia, que sempre existiram, né? Porém, ainda estamos num processo de resgatá-las e colocá-las, né, instituí-las no seu devido local, né, historicamente, temporalmente e dentro dos temas em que elas trabalham. Então, quando nós falamos de mulheres na filosofia, queremos dizer que o pensamento filosófico, ele não é somente um pensamento produzido por homens, né, ao longo da história. Então, essa universalização feita da filosofia a partir de um viés masculino ou androcêntrico, ele não é completo, né? Então, quando pensamos em mulheres na filosofia, pensamos da antiguidade, passando pela Idade Média, a Idade Moderna, né, a Idade Contemporânea e os dias atuais, em diversos nomes de mulheres que protagonizaram pensamentos filosóficos acerca da sua realidade, do seu status quo ou de temas filosóficos, né, temas clássicos. Então, falando de mulheres na filosofia, podemos pensar em pensadoras, em autoras, em filósofas que trabalharam temas clássicos da filosofia, como a lógica, a epistemologia, a ética, a política, a estética, a educação como uma questão filosófica também, dentre várias outras. Então, as mulheres na filosofia, elas ganham uma importância, sobretudo, nesse resgate que a gente tem feito atualmente, porque há uma pergunta que tem ganhado corpo cada vez mais, né? A filosofia, por estar muito universalizada com uma mesma característica, se cria o questionamento, né? Há um pensamento produzido por mulheres e se há, né, há uma diferença nessa produção de pensamento? Então retornamos à questão inicial, né, de que a filosofia canônica, essa filosofia dita clássica que nós conhecemos, protagonizada por filósofos, ela se torna incompleta. Então o olhar das mulheres traz também algumas outras perspectivas que não são apresentadas de forma completa nesses temas clássicos que a gente costuma estudar, ou até mesmo pela própria história da filosofia. Então, se nós pensamos, por exemplo, o lugar da mulher ao longo da história da filosofia, começando pela antiguidade, a gente vai se deparar, por exemplo, com mulheres pensadoras na Grécia Antiga, que por muito tempo foram intituladas ou chamadas de sacerdotisas, né? A elas era negado esse status de pensadora ou esse status de filósofa. E, curiosamente, as sacerdotisas, né, digamos assim, elas tinham uma certa liberdade política ou uma ação, né, considerável. Então, se a gente resgata, por exemplo, nomes como Diotima, muito importante, né, para o pensamento socrático, chamada de sacerdotisa aos montes, né, na bibliografia e clássica da filosofia. Mas você percebe claramente que é uma mulher que tem um posicionamento político diferente das outras mulheres do seu tempo. Até porque na antiguidade a mulher não era vista nem como cidadã. Então, ao longo da tradição antiga, esse é um modelo que vai aparecer por diversas vezes, né? Quando nós chegamos até a Idade Média, a gente vai se deparar com as mulheres doutoras da igreja. Então, nós percebemos que o ambiente religioso é um ambiente possível para que essas pensadoras possam acessar algum conhecimento ou acessar o conhecimento filosófico dentro dos seus locais, das abadias, enfim, os ambientes cristãos católicos, sobretudo, aonde elas podem se letrar. Então, muitas são doutoras da igreja, passam pelo pensamento teológico como uma possibilidade de se instrumentalizar e de se formar, digamos assim, dentro da filosofia. Então, o lugar da mulher na filosofia e Idade Média é um lugar ainda muito atrelado a essa visão ou esse papel religioso. Mas, ainda assim, muitas delas vão começar a trabalhar e questionar a questão da mulher, né, o lugar dessa mulher na sociedade. Isso dura por um bom tempo aí na tradição filosófica. Quando a gente chega à Idade Moderna, uma diferença que a gente vai começar a perceber é que as mulheres dentro da filosofia
passam a integrar muitas questões e discussões políticas. Então, sobretudo em momentos como a Revolução Francesa, o Iluminismo, essas mulheres começam a pensar: ok, estamos discutindo o papel do homem na sociedade, o direito à liberdade. Mas, de novo, a palavra homem, né, aparece num sentido muito universalizado. Então, onde estão as mulheres? Então, a gente costuma dizer que as mulheres na filosofia moderna são as revolucionárias, né, muitas das vezes, porque elas atravessam esse limite, essa barreira que vai sendo colocada, ainda que estivéssemos em um momento de atravessamentos, né, de busca por liberdade, autonomia, mas ainda assim para um grupo seleto da sociedade. Então, muitas delas começam a questionar exatamente esse androcentrismo que vai se repercutindo ainda nesse momento. E a Idade Moderna é muito forte nesse sentido. E aí, quando a gente já chega num período contemporâneo, muito mais próximo aos nossos dias atuais, é um momento de grande resgate, desde a antiguidade até hoje, inclusive desses questionamentos que eu venho trazendo agora, sobre a modernidade, sobre a Idade Média, né, o poder cristão ali, a questão da religião como um filtro, e a antiguidade privando a cidadania. Então, a contemporaneidade tem sido um grande momento de resgate do nosso momento para trás, né? E, sobretudo, de reivindicar o lugar das mulheres na filosofia, na academia, por exemplo, nos livros didáticos escolares, no conhecimento do grande público. Uma grande questão que nós podemos pensar é quantas filósofas você que está assistindo ou qualquer outra pessoa conhece? Quais nomes a gente consegue elencar numa lista de pelo menos 5? É difícil, né? Então a contemporaneidade tem trazido essa importância de um resgate mais histórico e também atual, né? O que as mulheres na filosofia produzem hoje? Se na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna existem temas muito fortes, será que há um tema ou as mulheres hoje discutem amplamente diversos temas ou diversas áreas? Então, pensando num viés histórico, mais ou menos esses marcadores a gente pode estabelecer, né? E nesse sentido, algo que é importante também de nós pensarmos sobre as mulheres na filosofia é pensar que as mulheres trazem um pensamento feminista dentro da filosofia. Quando falamos em mulheres filósofas ou de mulheres na filosofia, né, já pressupomos aí uma questão de gênero, porque há uma ausência desses nomes, mas também é importante a gente pensar que as mulheres na filosofia produzem um pensamento filosófico para além da questão de gênero também. Então, temos pensadoras que vão aprofundar larguíssimas discussões no campo da ética, da política, por exemplo, e dentre todos os outros que eu mencionei anteriormente. Isso é muito importante, porque mostra que o pensamento filosófico, se queremos defender essa amplitude, né, é importante lembrar que esses temas filosóficos, para além também da questão de gênero, tem ali a presença das mulheres, né? E se nós pensarmos em algumas autoras, algumas filósofas que vão discutir dentro do seu momento, do seu tempo histórico, né, a questão da presença da mulher na sociedade, da presença feminina, né, dentro da filosofia, a gente encontra ali alguns marcadores. Por exemplo, na antiguidade, quando trazemos à tona, né, nomes como Diotima, Aspásia e tantas outras, vemos a presença das mulheres na filosofia numa discussão muito grande da dialética, né, do desenvolvimento do conhecimento a partir dessa troca, de uma presença, né, política dessas mulheres ditas as sacerdotisas dentro desse ambiente da antiguidade. Então, essa vai ser uma discussão muito consistente nesse momento. Já na Idade Média, nós encontramos alguns nomes como Christine de Pizan, por exemplo, que ao escrever Cidade das Damas, vislumbram uma sociedade onde as mulheres vivem protegidas sobre algumas virtudes, né, como a razão, por exemplo, que as bloqueiam das injúrias e das injustiças proferidas pelos homens. Então é interessante a gente pensar, né, como uma mulher na Idade Média traz essa discussão e esse marcador tão forte. Muitas vezes as pessoas pensam na Idade Média como um lugar onde as mulheres são extremamente invisibilizadas e de fato isso aconteceu. Então é muito importante ressaltar, né, uma mulher pensadora da Idade Média que produz uma obra de um cunho também muito filosófico, no qual essa questão é trazida à tona à discussão.
e várias outras, né, além da Cristina de Pizan. A Cidade das Damas, sem dúvida, é uma obra importante da gente relembrar. Quando passamos à Idade Moderna, talvez seja um período da história da filosofia onde os nomes das grandes pensadoras começam a ganhar mais corpo, né? Sobretudo porque muitas dessas obras sobreviveram até os dias atuais, né? Obras completas, coisa que, por exemplo, na Idade Antiga a gente pouco tem, né? Se compararmos. Na Idade Média temos algumas já consideravelmente, mas a Idade Moderna é um grande momento, né, para as mulheres na filosofia, ainda que muitas tenham sofrido, né? Inclusive com a morte. Mas na Idade Moderna podemos destacar, por exemplo, Olympe de Gouges, que escreve a Declaração dos Direitos da Mulher Universal e da cidadania para essa mulher, ou seja, um texto que responde a uma declaração do homem universal, que estava sendo ali produzida nesse período da Europa pós-Revolução Francesa, né, da consequência ali da virada iluminista. Só que a mulher ainda não aparecia nesses textos. Então, Olympe de Gouges, através de um texto de cunho político, traz a importância da mulher para também centralizar essa discussão, para também trazer à tona a importância do exercício da cidadania e da liberdade desse indivíduo, desse sujeito que é a mulher. E também podemos destacar outras na modernidade, uma que acredito ser muito importante ser lembrada é Mary Wollstonecraft, né, que morre também precocemente, mas escreve diversos textos e tem um longo trabalho filosófico dentro da questão política, mas também que vai pensar a ética, né? Como uma sociedade pode estabelecer uma ética, uma virtude válida, se não há uma equidade entre os sujeitos. Então, Wollstonecraft foi uma grande difusora da importância da educação feminina, mas uma educação que se equiparasse com o que os homens já tinham acesso na sua época. Então, olha que interessante, né? A educação atrelado a uma força, uma questão política, que reverbera também numa ética social. E Wollstonecraft uma grande crítica, né, do trabalho de Rousseau, um filósofo clássico aí da modernidade, que estabelecia, na visão dele, a importância de uma diferença do currículo de meninos e meninas. Então, uma filósofa vem para questionar isso. Então, é interessante porque muitas vezes, quando falamos de mulheres na filosofia, há uma questão, mas na época de uma filósofa X ou Y, a visão daquela época era de que as mulheres não tinham um lugar na sociedade. Ok, isso acontecia, mas nessa mesma época já haviam mulheres se posicionando a favor de uma presença feminina na filosofia, uma presença feminina na sociedade, né? As mulheres já têm um trabalho de muito tempo dentro dessa questão. Então, Wollstonecraft traz, né, essa importância dentro da modernidade de pensar a educação feminina de forma igualitária, e isso vai repercutir também em outras filósofas que virão depois, né? Alguns estudos apontam, por exemplo, Nízia Floresta no Brasil teve contato com alguns textos europeus da época de Wollstonecraft, ou talvez da própria Wollstonecraft. Então, né, o Brasil, né, pensadoras brasileiras aí repercutindo essa tradição, ou dando continuidade, né, a essa influência feminina. E na contemporaneidade, talvez seja um momento da história da filosofia onde mais filósofas estejam presentes no nosso imaginário, justamente porque se nós pensamos, por exemplo, pegando uma contemporaneidade bem mais recente mesmo, século XX, as mulheres começam a acessar em mais presença as universidades, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, e aí a gente começa a perceber que essas presenças trazem como consequência ainda que leve-se algum tempo, né, desse resgate feminino. Então, na contemporaneidade, a gente logo vem à nossa mente, à nossa memória, nomes como Hannah Arendt ou como Simone de Beauvoir. Hannah Arendt, embora não tenha trabalhado a questão de gênero em si, é uma presença muito significativa, porque ela traz uma teoria política fortíssima para o século XX, quando ela discute temas, por exemplo, do totalitarismo, traz o conceito de banalidade do mal, muito resgatados atualmente no sentido da política mundial, né? Sobretudo nos últimos anos aqui dessa década. E Simone de Beauvoir, talvez o nome mais clássico do século XX, porque escreve uma obra, né, O Segundo Sexo, que se torna ali uma referência da teoria feminista e também uma referência do existencialismo filosófico, que é uma das correntes mais fundamentais para a gente no século XX, no qual ela vai
passear, né, por diversas áreas como a biologia, a psicanálise e a cultura, para pensar o lugar da mulher na sociedade. E esse pensamento do lugar da mulher na sociedade à luz do existencialismo, né? O que é o sujeito, o que é esse sujeito, esse indivíduo que existe e posteriormente tem a sua essência ali formada. E esse sujeito mulher, né? Quem ele é, como ele se forma, a partir de que referenciais, a partir de que experiências. Então, Simone de Beauvoir traz esse corpo fortíssimo para a gente, que vai repercutir em muitas outras pensadoras que virão depois, inclusive, para nós hoje mais próximas, né? Então, fazendo esse apanhado geral, a gente consegue perceber que a presença das mulheres na filosofia se dá de muito tempo, ainda que eu tenha trazido uma referência grega, podemos trazer outras referências para além do eixo ocidental. Se pensamos no Oriente, por exemplo, algumas educadoras, como a Chinesa Banzhao, já traziam, né, essa questão da educação feminina e da presença da mulher e da sua razão, da sua intelectualidade, né, já muito anteriormente, ou ali num tempo correlato com as gregas também. Então, quando pensamos em mulheres na filosofia, a grande questão é pensarmos que essas mulheres sempre existiram, né? E conhecemos algumas delas, mas precisamos não só resgatar nomes esquecidos, mas os já conhecidos terem o seu nome e o seu lugar devidamente instituídos na história, né? Instituídos na história da filosofia, estabelecidas como pensadoras, como filósofas que são. Dado que talvez em seu tempo esse título, digamos assim, não tenha sido dado corretamente ou tenha se esquecido, é um papel importante que temos aí como um legado filosófico a se formar para os próximos anos e estabelecer até mesmo um questionamento sobre esse cânone, né? O que é o cânone filosófico? Deveríamos ter um cânone também? Porque se há um cânone sempre há alguma exclusão de alguns nomes e as mulheres filósofas infelizmente estavam nessa exclusão. Mas, certamente, esse é um cenário que tem sido repensado e reconstruído com grandes pesquisas, grandes produções, para que a gente possa, de fato, estabelecer cada vez mais o trabalho filosófico, a pesquisa e a atuação das mulheres filósofas.